Olá, eu sou o André e você está no canal Nomad Bean. E nossa aula de hoje, de número 24 do nosso projeto hidrossanitário aqui do YouTube de forma gratuita, utilizando o software Revit, vou estar ensinando a vocês a como realizar o cálculo de pesos relativos de pontos de utilização aqui do nosso projeto. E para que serve esse cálculo? Esse cálculo serve para você ter como base qual diâmetro mínimo utilizar aí na tubulação da sua residência a partir do peso hidráulico do ponto de utilização. Beleza? Antigamente, na nossa norma anterior, antes da revisão, era muito utilizado esse cálculo para fazer o dimensionamento hidráulico de toda a residência. Mas devido ao aumento de vazão de muitos pontos de chuveiros, lavatórios, hoje é interessante a gente fazer esse cálculo de peso e também complementar ele com o cálculo hidráulico que a gente vai fazer nas próximas aulas para realizar o dimensionamento dessa residência. Mas o cálculo de pesos é um pré-requisito para o dimensionamento hidráulico. Então esse vídeo ele vai falar de dimensionamento e vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é essa, o cálculo de pesos, e a segunda, que é o próximo vídeo, para a gente fazer o dimensionamento trecho por trecho. Tá joia? Então vem comigo, vamos fazer esse dimensionamento aqui, tudo dentro do software Revit. Tá joia? Então, vamos embora. Estou aqui dentro do Revit e a gente vai fazer esse cálculo de peso da seguinte forma. Na aula passada a gente estava trabalhando com barrilhete, a gente fechou esse barrilhete que vai ser utilizado para fazer a distribuição da água aqui da nossa residência e agora vamos fazer esse cálculo de pesos da água fria, tá joia? Então a gente pode vir aqui em cima e clicar em vista 3D padrão. E na vista 3D a gente consegue ver todos os nossos trechos e também pontos de utilização. E a gente vai utilizar isso para marcar o nosso cálculo de pesos. Só que para facilitar a nossa vida, eu tenho uma vista aqui já configurada nesse template, que chama cálculo de peso. Se você dá um OK, ela vai limpar todo esse template e deixar apenas peças hidrossanitárias, equipamentos hidrossanitários, para a gente ter uma noção do que se trata, tá bom? E além dessa vista que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo de pesos, a gente vai precisar de duas tabelinhas, tá joia? A primeira tabelinha é essa aqui, que fica no documento de apoio de hidráulica, chamado peso de aparelhos. Clicando aqui, a gente vai lá para uma tabela da norma, que essa tabela, ela me informa cada aparelho sanitário com a sua peça de utilização e sua vazão de projeto, juntamente também com seu peso relativo, tá joia? Então, a partir daqui, a gente já consegue iniciar esse cálculo de peso. E conforme esse peso relativo ele for somando e aumentando, a gente tem que ficar de olho nessa segunda tabela, que é a da vazão e diâmetro aqui da nossa água fria. Esse ábaco ele funciona da seguinte forma. Quando o seu peso estiver de 0 a 1,1, você mantém o diâmetro de 20 ou meia polegada. De 1,1 até 3,5, você já utiliza um de 32, de 1 polegada, e assim por diante, seguindo esse ábaco, tá joia? Então, agora vamos realizar a soma dos pesos dos nossos aparelhos, tá? Aqui no 3D, eu gosto de posicionar de uma forma que eu consiga ver a edificação como um todo. Como, por exemplo, aqui. Não tem nada... Como, por exemplo, eu conseguindo ver que aqui tem uma pia, um vaso sanitário, que eu estou vendo uma pia também, o tanque. Então, aqui eu já consigo ver minha edificação como um todo. Tem nada sobrepondo de forma que chega a atrapalhar a gente a ver a distribuição hidráulica dessa residência, tá joia? E é importante também a gente ocultar o que a gente não vai utilizar agora para esse cálculo. Vocês podem ir selecionando aí, como, por exemplo... esses painéis, você só vem ocultar na vista elementos. E aqui também a gente tem isso aqui, mas é da arquitetura, né? Então você pode ocultar um a um. Pronto, de forma que fique só o necessário para a gente fazer esse cálculo de pesos. Joia? Agora que nossa vista está limpa, a gente vai fixar esse 3D para ele permitir que a gente faça anotações aqui no 3D.
vocês vão vir aqui embaixo na vista 3V, ela está desbloqueada. Vocês clicam, salvar a orientação, vocês vão dar o nome, eu vou pôr como pesos e vou dar um OK. Agora eu consigo vir aqui em anotar texto, né? E aqui eu já tenho esse texto aqui, ó, peso. Esse aqui, ó, peso água fria e água quente. Eu posso utilizar o de água fria, que vai ser o nosso caso, e posicionar aqui com, por exemplo, o número de pesos desse registro, por exemplo, tá joia? Então vai ficar dessa forma, a gente vai fazer esse cálculo de pesos. Eu também posso alterar um pouco a escala aqui para ficar melhor. Se eu pôr 1:50, o texto vai ficar maior, mais visível. E agora também eu posso vir aqui na minha tabela de pesos que a gente vai utilizar e dividir a tela como nossa cola, tá joia? Deixo aqui a tela dividida para a gente ir consultando essa tabela. Então vem acompanhando comigo que vai dar tudo certo. Primeira coisa, eu gosto de colocar sempre o peso, no seu respectivo registro, tá? Então aqui a gente está falando da nossa área de serviço aqui no térreo, com 2 máquinas de lavar e um tanque. Então eu volto aqui na minha vista 3D e eu venho aqui na minha tabela de pesos dos aparelhos e aqui eu vejo que é um tanque, né, com peso relativo de 0,7 e 2 máquinas de lavar com peso relativo de 1. Então 1 mais 1 é 2, mais 1, então 1 mais 1 é 2, mais 0,7, 2,7. Então eu já preencho aqui 2,7 de peso nesse registro, tá? Agora eu vou para o próximo, que é o da minha cozinha, tá? O da cozinha, ele tem esse lavatório, essa pia, tem também a máquina de lavar louças, que a gente pode ver lá no nosso térreo, e tem também um filtro. Então a gente vem aqui e verifica. Pia, peso aqui com misturador, né? No caso, é o nosso caso, 0,7, mais a máquina de lavar louças, 1, então 1,7, mais esse filtro, que ele pode também ser considerado um bebedouro, mais a nossa geladeira, que tem um consumo muito baixo e eu posso até considerar ela como um bebedouro ou algo assim. Então, a gente só tem 1. Então, 1 mais 7 mais 1, 1,8 aqui na minha cozinha. E assim eu vou fazendo o cálculo de peso de toda a minha residência. Aqui no nosso banheiro de empregada, que é esse aqui do nosso pavimento térreo, né? A gente vai ter um lavatório, uma ducha higiênica, uma bacia sanitária, né? Para abastecer essa bacia, e um chuveiro. Se a gente vê aqui na nossa tabela, a gente tem uma bacia sanitária, né? 0,3, mais o chuveiro 0,4, somando 7, né? 0,7, mais 0,3 da minha ducha higiênica, que ela é considerada como lavatório, beleza? Mais o lavatório, que também é 0,3. Então o total aqui é 1,3. Então, a gente pode vir aqui na nosso 3D e dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar só o termo para 0,3. Beleza, agora a gente vai para os banheiros lá de cima. A moral é que esses banheiros aqui de cima, todos eles têm a mesma configuração. Um chuveiro, uma ducha higiênica, a bacia sanitária e o lavatório. Todos também dão 1,3. Então eu posso copiar esse 1,3 e colar do lado do registro de cada banheiro, tá? Então a gente tem essa configuração. E faltou só o nosso lavabo, que no caso é 0,3 da bacia sanitária, mais 0,3 da ducha higiênica, mais 0,3 do lavatório. Um total de 0,9, beleza? Então aqui eu tenho 0,9. Agora eu posso unir todos de forma que, por exemplo, esse trecho 2,7 ele segue e une aqui com o outro trecho do lavatório, 2,7 mais 1,8. A gente pode puxar uma calculadora ou fazer na cabeça, acho que dá 4,5. Então,
eles somam aqui nessa junção 4,5. Beleza? Nesse T. E ele soma também com esse aqui, que é o nosso segundo banheiro, com total de 1,3. 4,5 mais 1,3, 5,8. Perfeito. Aí esse T, então, ele já está com essa união de 5,8. Depois ele sobe aqui para nosso barrilhete. Então eu vou trazer 5,8 para cá também e criar uma tagzinha indicando esse ponto. Agora a gente vai fazer para os próximos, que é aqui 1,3. Ele também une com esse 1,3, somando 1,2 neste T e segue para o barrilhete. Então, 2,6. E dessa forma você consegue fazer o cálculo de qualquer residência, não só dessa, mas você pode fazer para diferentes residências. Diferentes residências. Lá do 1,6 aqui, que chegando aqui no nosso barrilhete com 2,6. O próximo é esse aqui do lavabo, que ele tá único aqui, né? Que ele chega só 0,9. Então posso colocar aqui no barrilhete 0,9. E por último, esse outro banheiro aqui do pavimento superior, que ele também está único, somando 1,3. Ótimo, 1,3. Pronto, a gente fez o somatório de pesos de toda a nossa água fria. Agora a gente vai fazer da água quente, tá? Então a gente pode dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, só que agora no registro da água quente. Por exemplo, para a cozinha, a gente vai mudar aqui para água quente, que é vermelho. Agora, para a cozinha, como é só essa pia, a gente vê aqui que a pia de cozinha ela tem 0,7. Então, a gente altera aqui para 0,7. Tá joia? Pronto. Agora, os outros pontos que tem água quente é o banheiro. O banheiro é a ducha mais o lavatório. A ducha é 0,4 mais o lavatório 0,3. Então, dá um total de 0,7 também. Ok. Agora eu posso vir para o meu terceiro banheiro, somando aqui 0,7. E para os outros dois banheiros, né? No caso, esses que são um de frente para o outro. Posso indicar aqui com essa seta mesmo, que fica legal. Aqui ficou um pouco embolado, mas dá para entender que tem dois banheiros aqui, tá? E de ponto de água quente é só isso. Agora a gente faz todo esse somatório, 0,7 mais 0,7, a gente tem um total de 1,4 nesse T aqui. Depois ele segue até lá em cima e une com esse outro, que dá 2,1. E depois ele segue aqui para fazer a conexão com o boiler. E desse lado, né, ele tem dois banheiros, os dois se somam com um total de 1,4. E no final, 2,1 mais 1,4 dá um total de 3,5. 3,5. E pronto, a gente tem já todo o somatório de pesos dessa residência. Agora a gente vai utilizar a outra tabela, eu posso arrastar ela aqui para o Revit também, para a gente utilizar o sistema de água fria. A gente tem o nosso ábaco, né, de água fria. E aqui eu vejo que sempre que passar de 3,5, é obrigado eu ter que utilizar um diâmetro de 32. E entre 1,1 e 3,5, o de 25 está ótimo. A gente fez nossa instalação basicamente toda a 25. E agora a gente tem que prestar atenção aonde está acima de 3,5. Como, por exemplo, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui todo até esse T aqui, né? Até esses dois T's, que esse T ele soma com 4,5, mas aí ele divide, né? Depois para 1,8. Então, todo esse trecho aqui da nossa água fria, ela deve ser de 32 milímetros de acordo com a soma dos pesos. Então, eu posso desmarcar o meu registro, alterar o diâmetro para 32. Aqui
Esses T's aqui, eles também precisam ser de 32 agora. Tá? Então, ele vai de 32, ele vai derivar aqui para 32 também, e a gente altera o nosso registro de esfera para um de 32 também. Pronto. Dessa forma, já está dimensionado de acordo com o cálculo dos pesos para o diâmetro mínimo. Agora, vamos para o de água quente. A água quente também tem um ábaco, só que ele é diferente. Vocês podem ver que acima de 0,6 a gente utiliza o 22. Então, todos esses aqui devem ser 22. E acima de 2,9 a gente utiliza 28. Então, a gente pode ir seguindo aqui. Está tudo com 22, está tudo dentro do somatório. E aqui nessa junção, 3,5 elevou o limite, ultrapassou o limite de 22, a gente aqui precisa utilizar agora 28. Agora a gente só altera. A gente vai conectar nesse boiler a entrada aqui com 28 de peso, tá joia? Então, pessoal, já foi pré-dimensionado esse projeto quanto ao dimensionamento do peso relativo de cada ponto de consumo. E agora a gente pode passar para o próximo passo, que é verificar a perda de carga dessa edificação. Tá joia? Então, na próxima aula a gente vai fazer isso. Essa aula é muito importante porque a gente dá esse start e eu vejo vocês lá. Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Nômade BIM e eu te vejo na próxima aula.